Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula sobre funções do segundo grau ou funções quadráticas. Nessa segunda aula nós vamos trabalhar o esboço de uma função do segundo grau. Então nós vamos representar graficamente uma função do segundo grau sem ter que atribuir valor para x para encontrar o y. Só com a função nós vamos conseguir demonstrar graficamente a função e vamos também conseguir observar os 4 pontos bem importantes que nós falamos lá no primeiro vídeo, na primeira aula sobre funções do segundo grau. Então, primeiro ponto importante que nós temos a função. A função ela vai ser do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos igualar essa função a zero. Então, considerando y igual a zero. Por que nós vamos fazer isso? Porque aí nós vamos poder calcular uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, o delta, nós vamos encontrar o delta e depois nós vamos encontrar os valores de x, as raízes de x, né? Primeiro ponto também primordial é nós observarmos o A. Se o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se o A for maior que zero, concavidade voltada para cima. E nós temos também uma fórmula para encontrar o vértice desta função, né? Então, nós temos aqui o x, que vai ser encontrado através da seguinte fórmula, menos b sobre 2a, e o y, que vai ser encontrado através da seguinte fórmula, menos delta sobre 4a. O delta, ele vai ser muito importante. Por quê? Porque quando o delta for maior que zero, nós saberemos que nós vamos ter dois valores para x, ou seja, duas raízes reais. Então, no eixo y, essas duas raízes, se o A for maior que zero, a minha parábola vai ser voltada para cima e ele vai cortar aqui o eixo x em dois lugares. Se o meu A for menor que zero, a parábola vai ser para baixo e também essa parábola irá cortar o eixo x em dois lugares. Isso para delta maior que zero. Se o delta for menor que zero, não vai possuir raiz. Então, não vai nem sequer encostar no eixo x. Só que se o A for maior que zero, parábola voltada para cima. Se o A for menor que zero, parábola voltada para baixo. Então, ela nem sequer encosta no eixo x, tá? Então, isso para delta menor que zero. Então, delta menor que zero, não há raiz real. Para delta igual a zero, quando delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais. Então, ela vai apenas um ponto do eixo x, ela vai encontrar, né? Então, no caso, se o A for maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Mas ela vai intersectar apenas um ponto, porque no caso a raiz, o delta é igual a zero e as raízes são iguais. Vamos agora para um exemplo de como esboçar esta função do segundo grau? Neste exemplo, então, eu tenho a seguinte função. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa que eu vou fazer é igualar a zero. Eu vou tirar este y colocando zero. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Bom, feito isso, eu vou calcular o meu delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem é o meu b aqui no caso? É o menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é o a? O a é quem acompanha meu x ao quadrado. No caso, o 1. Quem é o c? Menos 3. Então, feito isso, calculo o meu delta. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que é o 4.
Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, então menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Delta vai ser igual a 4 mais 12, 16. Achei o valor de delta. Agora eu vou achar as minhas raízes, o meu x. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substituindo aqui, x vai ser igual a menos b. Quem é o meu b? Menos 2. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16. Sobre quem? 2 vezes a. Quem é o a? Quem acompanha o meu x é o quadrado. 2 vezes 1, que no caso é o 2. Calculando aqui o x, x vai ser igual a menos com menos mais 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, quem serão as minhas raízes aqui? Eu vou ter uma raiz que eu vou utilizar esse mais e uma raiz que eu vou utilizar esse menos. Então, nós vamos ter dois valores. É aí que já entra a primeira observação. O meu A é quem? O meu A é 1. Se ele é 1, com cavidade voltada para cima. Segunda observação, o meu delta é 16. O delta é maior que zero. Se o delta é maior que zero, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, e eu vou ter duas raízes da minha função. Por quê? Porque o delta é maior que zero. Então, a minha parábola vai tocar em dois pontos no eixo x. E nós vamos encontrar quais são esses dois pontos. Então, no meu caso, x1, que é o primeiro x, então eu tenho 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o meu primeiro ponto é o 3. x2. x2 eu vou trabalhar com o segundo sinal aqui, com menos. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Bom, já conseguimos aí parte dos dados para esboçar esse meu gráfico. Então, eu vou traçar aqui a abscissa x. Quais são as minhas raízes da função? Menos 1 e 3. Então, vamos colocar aqui como sendo zero. Eu tenho 1, 2, 3. Então, x aqui no 3, depois menos 1, que é outro valor. Tenho esses dois valores aqui que são primordiais, são super importantes. Sei que a concavidade é voltada para cima, mas agora eu vou achar os vértices, né? Porque o vértice ele vai indicar qual é o ponto mínimo dessa minha função. Qual vai ser o menor lugar que ela vai atingir aqui? Qual vai ser o menor número, o menor par ordenado desta minha função? Então, o meu vértice, ele vai ser representado por quem? O x, no caso, vai ser menos b sobre 2a. E o delta vai ser, e o y, desculpa, vai ser igual a menos delta sobre 4a. Então, calculando o meu vértice, eu vou ter menos b. Quem é o b? Menos 2. Então, vai ficar menos 2, menos 2, sobre quem? 2 vezes a. Quem é o meu a? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. E o meu y? Quem vai ser o y? Menos, quem é o meu valor do delta? 16. Sobre quem? 4 vezes a. Quem é o meu a? 1. Então, calculando aqui, nós vamos ter menos com menos, mais. Então, vértice. Menos com menos, mais 2, sobre quem? 2 vezes 1, 2. E o meu y, menos 16, sobre 4 vezes 1, 4. Então, menos 16 sobre 4. Então, meu vértice será 2 dividido por 2, 1. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, achei o meu vértice. O meu vértice ele estará no eixo x1
e y menos 4. Eu vou colocar esse dado aqui porque eu vou ter que apagar essa conta. Então, ó, o vértice será igual a 1 e menos 4. X, 1 e y menos 4. Então, utilizamos a fórmula que eu apresentei lá no comecinho dessa aula para encontrar o meu vértice. Não vou apagar, por quê? Porque agora eu vou ter que traçar o meu eixo Y. Eu tenho que o vértice será x1 e y menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Achei aqui. Este também é um ponto primordial. Então, nós já vimos que o A é maior que zero, parábola voltada para cima. Nós vimos as raízes da função, que é onde a parábola vai cortar o eixo Y. E nós vimos o vértice. Agora só falta achar o coeficiente C, que é onde a minha parábola vai cortar o eixo Y. Quem é o meu C? O meu C é menos 3. Então, o x 0 e o y menos 3. Então, esse é outro ponto. Então, no caso, é o meu parzinho x 0 e y menos 3. Esses são os 4 pontos primordiais para nós esboçarmos graficamente esta parábola sem atribuir valores para x para encontrar o y. Então, agora é só nós traçarmos esta parábola. Então, não ficou perfeita porque minha lousa não é quadriculada, então, mas nós conseguimos observar aqui que é uma parábola voltada para cima, onde eu tenho as raízes de uma função, onde eu tenho o meu vértice. Então, meu vértice, que é onde é o meu ponto, nesse caso aqui é o ponto mínimo, e no caso onde a minha parábola corta também o meu eixo Y. Bom, espero que vocês tenham aprendido como esboçar o gráfico de uma função do segundo grau sem ter que atribuir valores de x e y. Espero também que vocês tenham aprendido esses 4 pontos primordiais, que no caso é observar que o A será maior ou menor que zero, é observar o delta será maior que zero, se ele é igual a zero ou se ele é menor do que zero, e observar também os vértices e o coeficiente C. Se você gostou, clique em gostei. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.